Oi, queridos alunos, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de análise linguística. E hoje nós vamos trazer um assunto aí bem bacaninha para vocês, queridos estudantes, que são os modalizadores. Vocês sabiam que mesmo quando a gente não dá opiniões diretamente, a gente pode deixar certas marcas no texto que de alguma forma transmitem para os nossos interlocutores ideias, sentimentos, emoções e opiniões? Pois é. Pois esse conjunto de recursos de que a língua portuguesa dispõe, nós chamamos de modalizadores, ou seja, modalizar o discurso é justamente colocar dentro dele as suas opiniões mais diretamente ou menos diretamente. E óbvio que quando a gente fala em modalização, embora não seja um recurso exclusivo, ele é muito forte em gêneros argumentativos, né, meu povo lindo? Das mais diversas esferas, né, do conhecimento. Então, a gente pode citar, dentre esses gêneros, artigo de opinião, carta do leitor, editorial, abaixo-assinado, todos esses gêneros que têm o fundo argumentativo, com certeza, lançam mão de recursos da modalização. A gente fica se questionando, mas que recursos são esses, né? É dentro da gramática que a gente estuda esses modalizadores? É dentro da gramática que a gente vê a modalização? Sim. Mas até então, a gente não falava nessa perspectiva de analisar essas estruturas gramaticais dentro do texto, né? Analisando o gênero. Por exemplo, vamos analisar aqui os recursos de modalização dentro do gênero carta do leitor. Não. Lá você analisava o tipo de oração, termos oracionais. Hoje, com a análise do discurso, graças a Deus, a gente tem um acesso maior a essa, vamos dizer assim, análise mais aprofundada de fato do texto, para poder entender, a partir do gênero, a partir dos propósitos comunicativos do gênero, que recursos linguísticos vão melhor condizer com a intencionalidade deles, né? Então, é isso, gente. E você, querido estudante, sabia quando vai fazer a dissertação escolar? Você usa, sim, a modalização. Ah, mas eu não sei nem o que é isso, como é que eu uso? Sabe. Sabe, não sabe dar nome, mas com certeza você usa. Então, a nossa aula de hoje vai se dedicar a isso, bebês. Vamos lá. Reconhecer as estratégias de polidez presentes no texto argumentativo. Olha aí, gente. Uso de futuro do pretérito, presente do subjuntivo, advérbios. Isso aqui tem a ver com modalização, vocês estão vendo? Então, na verdade, a gente estuda, evidentemente, esses recursos na gramática, tá? Mas não, vamos dizer, fomos educados para detectar a presença deles a partir dos propósitos dos gêneros, né? Então, utilizar elementos modalizadores, verbos introdutores de opinião na produção de sequências argumentativas. Você vai lá na redação, lá no parágrafo de conclusão, nos modos da redação e nem coloca, ó, urge que o governo, é necessário que o governo, é importante que a escola, exige-se que a família. Então, esses verbos que indicam obrigação ou necessidade, eles são modalizadores, gente. Então, nós temos muito recurso de modalização. Verbos, advérbios, tipos específicos de orações, como as orações adjetivas, o uso de adjetivos, substantivos aliados a esses adjetivos, tudo isso é modalizar, tá? Então, a gente procura, ó, por meio desses recursos, introduzir de alguma forma a nossa opinião, entende? Indicar como nós nos sentimos diante da enunciação, ou seja, diante daquilo que a gente diz, diante daquilo que a gente escreve, como é que a gente se manifesta, tá? Isso é modalizar. Utilizar o primeira ou terceira pessoa, ó, dependendo do objetivo almejado na argumentação. Exemplo, ó, no artigo de opinião, costuma-se utilizar muito mais a primeira pessoa, né, do singular ou primeira pessoa do plural. Na dissertação escolar, pelo menos a maioria dos vestibulares que eu conheço, com o Enem não é diferente, exige-se o uso da terceira pessoa, ou seja, aqui você é menos pessoal, você é mais imparcial. No entanto, não quer dizer que num texto escrito em terceira pessoa, não use, não seja possível utilizar recursos de modalização. Não, muito pelo contrário. Identificar e reconhecer a função dos recursos de modalização no texto argumentativo,
Uso de verbos no futuro do pretérito, expressões adverbiais como felizmente, infelizmente, com efeito, notadamente, voz passiva do verbo, o tempo presente do subjuntivo. Bom, vocês verem que aqui tem uns recursos que são bem fortes, né, em relação à modalização, principalmente verbos e advérbios, mas não são os únicos. E ao longo da nossa aula de hoje a gente vai entender o que é isso aí. Então, o modalizador, gente, é um marcador gramatical ou lexical, ou seja, ou é um item da gramática, tá? Ou é uma palavra ou expressão que, nesse caso, vai revelar alguma atitude nossa, de nós que fazemos ali a enunciação do discurso. Se você estiver estranhando a palavra enunciador, é a mesma coisa, querido estudante, de emissor, mesma coisa. Emissor, locutor, mesma coisinha, gente. Remetente, dá no mesmo. E enunciação é a comunicação propriamente dita. Entendeu? Ou seja, quando o enunciador, o emissor, ele começa a dar início a um processo comunicativo e ali ele revela algum tipo de discurso, tá? Então, é uma palavra ou expressão por meio da qual o enunciador revela alguma atitude relativa ao conteúdo daquilo que ele mesmo enuncia, beleza? Assim, mesmo de forma encoberta, ou seja, mesmo que ele escreva na terceira pessoa, que é imparcial, o enunciador deixa seus posicionamentos subentendidos ou sugeridos de forma a influenciar o coenunciador, que é a mesma coisa de interlocutor. Olha aí, ó. O interlocutor, destinatário. Você também pode chamar de receptor, destinatário, tá? E buscando, evidentemente, influenciar, né? Fazer com que se mude a perspectiva desse nosso destinatário. Então, por isso, esses recursos são empregados. Então, a gente fala na modalização, especialmente na argumentação, por isso. Porque a gente sabe que os gêneros argumentativos, eles têm esse propósito mesmo de convencimento, de fazer com que o outro se sinta estimulado, motivado a mudar de comportamento. É isso que o enunciador, ele espera em relação ao conteúdo enunciado e em relação àquilo que o interlocutor possa fazer com esse conteúdo, né? Então, considera-se modalizadores todos os elementos linguísticos diretamente ligados ao evento da produção do enunciado, ou seja, do discurso, da comunicação, e que funcionam como indicadores das intenções, sentimentos e atitudes do locutor em relação ao seu discurso, ou seja, como ele se comporta mediante aquilo que ele está falando ou está escrevendo, o próprio emissor, tá? Então, isso aqui, ó, indicadores de intenções, sentimentos e atitudes. Por isso que a gente tem vários tipos de modalização. Modalizadores atitudinais, modalizadores que envolvem aí a necessidade, a obrigação, modalizadores que envolvem o sentimento mais forte, né? De revolta, de alegria, tá? De frustração, enfim. E isso quem fala, gente, é uma das maiores autoridades em análise do discurso, viu? Koch, Ingedore Koch. Maravilhosa autora, maravilhosas, aliás. Olha aí. Então, esses modalizadores são marcas linguísticas responsáveis pela sinalização da atitude do sujeito falante em relação ao seu próprio enunciado. Vamos tirar essa vírgula que ela está de gaiata aqui no navio. Zulive, tchau. Tem que estar aqui não, viu? Pronto, agora sim. Segundo Koch, essa autora de que eu falei para vocês, ó, os principais tipos de modalizadores apontados pela lógica são indicação de. Olha só, não tem esses, mas ela principalmente elenca esses três. Não tem somente esse que eu quis dizer. Necessidade ou possibilidade, certeza ou incerteza, obrigatoriedade ou não obrigatoriedade. Então, a gente tem
os modalizadores do tipo asseverativo, os modalizadores do tipo afetivo, tá? Tem muitos. Cada tipo de modalizador linguístico produz um efeito de sentido e expressa uma determinada intenção por parte do autor, ou seja, é realmente o autor se comprometendo diretamente ou menos diretamente com o conteúdo enunciado, ou seja, com aquilo que ele está falando, tá? Essa vírgula também não tem que estar aqui, não. Tchau. Foi embora. Necessidade ou possibilidade, ó. Vamos colocar exemplos aqui para você não ficar boiando. Tem muitos exemplos aqui ao longo da nossa aula, mas veja bem, ó. É importante que a escola junto à família realizem ações, como palestras, supondo que você coloque algo assim lá na sua proposta de intervenção, tá? Então, quando você, presta atenção, ó, usa essa construção que nós vamos usar aqui, um azul, um verdinho. É, ó, verbo, presente indicativo, verbo de ligação. E o adjetivo importante, ó, você está indicando uma necessidade, é importante, é mister, é necessário. Ou seja, você indica a obrigatoriedade aí, ó. Você está vendo? Uma certa obrigatoriedade. Então, isso é modalizar o seu discurso. Afinal de contas, pense. Você, enquanto anunciador, você, enquanto emissor, por que você foi levado a escolher exatamente essas expressões? Um verbo ser no presente indicativo, seguido de um adjetivo. Então, o que é importante para você? Você quer manifestar ali a sua opinião, a maneira como você se comporta diante do conteúdo enunciado, tá? Então, todos eles produzem um efeito de sentido. Qual é o efeito de sentido que você produz quando você usa palavras como essa? Felizmente ou infelizmente? Ó, tudo depende daquilo que você vai dizer. Por exemplo, se eu ouço alguém dizendo isso ou escrevendo, felizmente, eu julgo que a pessoa, depende do contexto também, ela está feliz, está satisfeita, está contente, ou está aliviada por alguma coisa. Infelizmente, está frustrada, decepcionada. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, eu consigo, por meio dessas marcas linguísticas, tá? Que é o que a gente está chamando aqui de modalizadores, saber o que, de alguma forma, o enunciador pensa sobre o que ele diz. Então, é por isso que se questiona até que ponto um texto consegue ser de fato imparcial. Até que ponto a pessoa que fala ou escreve o enunciador consegue se desvincular totalmente daquilo que ele está dizendo, né? A gente pensa assim, tá bom? Bom, os modalizadores caracterizam os tipos de ato de fala porque eles nos mostram de alguma forma, como eu disse, direto ou indiretamente, como, né, o locutor se comporta, revela o maior ou menor grau de engajamento do falante em relação ao conteúdo proposicional. Você pode ver um falante mais diretamente engajado ou mais distanciado em relação ao que ele diz. É possível, tá? É possível, por exemplo, uma notícia seca mesmo, em que o redator dessa notícia só joga direto para o anunciador o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, sem se, vamos dizer assim, mobilizar, sem se envolver com o que ele está dizendo. Normalmente é isso que a gente espera, né? Mas já tem aquela notícia considerada mais sensacionalista. O cara se envolve, diz isso é um absurdo. Principalmente quando é telejornalismo, né? A gente vê um maior grau de envolvimento, vamos dizer assim. Aponta as conclusões para as quais os diversos anunciadores podem servir de argumento e seleciona os encadeamentos capazes de continuá-los. Ou seja, também os operadores argumentativos são muito importantes e a gente já estudou aqui ao longo de nossas aulas
dentro dessa coisa da modalização, né? Porque os operadores marcam, propriamente ditas, as ideias que vão notabilizar os argumentos. Nesse pequeno quadrinho, a gente tem aqui os tipos de modalização principais, segundo essas estudiosas, tá? Enguedor e Koch. Olha aí. Vamos marcar aqui, ó. A modalização chamada de epistêmica, tá? A modalização chamada de deôntica, são nomes esquisitos, né? Mas você vai ver que no final das contas não é nada que você nunca tenha utilizado, nunca tenha visto alguém utilizar. O que é epistêmica? Ela vai trazer uma expressão de avaliação, uma espécie de julgamento, entre aspas, sobre aquilo que se diz, tá? Olha só, nós temos os asseverativos e os quasi-asseverativos. Os asseverativos podem ser dados em palavras como realmente, evidentemente, naturalmente. Não queira dizer que eles podem sempre afirmar. Pode ser que eles neguem. Então, você tem do tipo afirmativo aqui, ó, e do tipo negativo. Claro, certo, lógico, sem dúvida, de fato, com efeito. Sobre isso, gente, ó, esses dois recursos aqui, interessantes, as expressões como efeito e com efeito. Só uma delas é um recurso de modalização, tá? Olha a diferença, é bem sutil. Uma é como efeito e a outra é com efeito. Então, muito cuidado. Quando a gente diz assim, como efeito, nós vamos apresentar uma consequência. Choveu bastante no Nordeste. Como efeito, os fenômenos da seca foram amenizados. Eu tenho uma relação, portanto, de consequência. Eu ativo uma relação de consequência quando eu uso esse operador argumentativo aqui. Então, a ideia que ele passa, ó, o como efeito, é a mesma coisa de modo que, é a mesma coisa de dizer consequentemente, tá? Então, isso aqui é uma consequência. Ó. Eu vou ativar na argumentação essa ideia. É evidentemente associada a um motivo, a uma causa. Quando eu uso a expressão adverbial com efeito, é a mesma coisa de eu dizer isso aqui, ó. De fato, claro, é lógico, certamente, naturalmente. Ou seja, eu tenho aqui um modalizador epistêmico asseverativo afirmativo. Tudo isso obtido com um advérbio de certeza. Para ser mais exato, né? É uma locução adverbial, que é uma expressão que tem um valor de advérbio. Você está vendo? Então, com certeza você já utilizaram isso aí alguma vez ou outra na produção de um texto oral ou mesmo de um texto escrito, tá? Então, na modalização epistêmica, você vai, tá, expressar algum tipo de avaliação que seja afirmativa, que seja negativa ou que expresse dúvida. Nessa dúvida, a gente tem os chamados quase asseverativos. Você usa principalmente os advérbios, né? Como quiçá, talvez, provavelmente, ou certas construções com verbos e adjetivos como essa, ó. É provável, é possível. Você pode utilizar verbo de ligação seguido de predicativo, ó, que dá essa ideia. Quando você diz é provável, é possível, quer dizer que não é uma certeza, é um caso asseverativo, é algo hipotético, é algo duvidoso, tá? Então, também essas palavrinhas aí, além de advérbios, né, essas construções frasais, podem expressar essa quase asseveração. Então, aqui, na verdade, você tem ideia de dúvida. Na quase asseveração, dúvida, possibilidade, incerteza. Você está vendo? Pode-se utilizar também um outro tempo verbal. Não é muito comum na linguagem mais cotidiana, mais do dia a dia, mas você pode dizer, seria interessante. Então,
Que mais? Poder-se-ia. Poder-se-ia. Ou seja, implantadas essas medidas, poder-se-ia resolver o problema das desigualdades sociais no Brasil. Eu não recomendo utilizar o tempo verbal futuro do pretérito na dissertação escolar, porque eu penso que o presente é muito mais forte, o presente do modo indicativo é muito mais forte. Então, implantadas tais medidas, será possível. É melhor colocar o futuro do presente, nesse caso, é o mesmo presente do indicativo, que é mais forte, é mais certeiro, tá? Porque você precisa demonstrar, na escrita desse gênero, convicção. Bom, ainda nós temos aí os delimitadores, quase um tipo de... Quando você diz assim, esse comportamento é um tipo de... Né, ou é um exemplo de... Quando você tenta delimitar algo. A deôntica se refere a algo que tem a ver com uma necessidade ou com uma obrigação, tá? Então, veja aqui, ó, ela parte desse princípio da obrigação, da permissão, da necessidade. A afetiva é aquela que vai verbalizar emoções, né? As emoções mais variadas, tá, gente? Principalmente quando é texto polêmico, tema polêmico, aliás, você tem muita revolta, né? Tema polêmico e para o qual a gente tem uma noção de injustiça. Então, tá aí. Ela verbaliza reações emotivas, por isso que ela é chamada de afetiva. Ó. Do falante em fato do conteúdo proposicional, ou seja, do conteúdo anunciado. Esses modalizadores afetivos subjetivos, ó, como felizmente, infelizmente, curiosamente, surpreendentemente, e intersubjetivos. Esses aqui são, parece que mais diretos, ó, sinceramente, francamente, ou quando a pessoa usa expressões como essa. É um absurdo. Aí. No frigir dos ovos, eles não são muito diferentes dos outros, não. É um absurdo. Ou então usar advérbio de negação. Isso não pode acontecer de modo algum. Em absoluto, a população pode ser enganada dessa forma, entendeu? Então, o artigo de opinião traz muito isso, né? Dissertação escolar já se exime mais dessa modalização afetiva porque a gente tem um gênero menos parcial, vamos dizer assim, né? Mas de alguma forma, tá? Infelizmente, felizmente, podem aparecer lá, tá bom? São, vamos dizer assim, menos comprometedores. Princípio de possibilidade e certeza. É possível que, ó, probabilidade. Tenho certeza de que. Aqui você tem mesmo uma segurança ao afirmar. Talvez, dúvida, é impossível que uma coisa dessas continue a acontecer, né? É certo que, é provável que, claro que, isso se deve. Então, você vê que são construções que, basicamente, gente, sempre tem verbo. Ó. O verbo ser na terceira pessoa do singular normalmente está lá, ó. Aqui é só advérbio, verbo ser de novo. Verbos no presente, ó. É claro que. Ou então, está claro que. Ou então, isso aqui, ó. Nota-se claramente. Play. Ou nota-se indubitavelmente. Chiquérrimo, indubitavelmente, hein? Permissão ou obrigação? Mais diretamente, ó, você tem que, eu preciso, você deveria, assim, sugerindo, né? Mas já indicando uma certa obrigação. No discurso cotidiano, vamos sair um pouco desses gêneros mais formais. Tua mãe diz assim, eu acho que você deveria lavar as louças hoje, né? Ela tá ali trabalhando, tá? Uma espécie de pedido sutil, mas ela tá te dando uma ordem, ou seja, você tem a obrigação de lavar as louças hoje. Já que eu fiz a comida, eu acho que você deveria lavar as louças hoje, né? Aquela perguntinha básica. Você deveria arrumar o seu quarto. Eu te aconselho, eu sugiro. Lá na redação a gente utiliza isso aqui, ó, na dissertação escolar. É preciso que, é necessário que, é importante que. Tem uns chiquérrimos que usam isso aqui, ó. Faz-se mister. Oh, aí. Que é a mesma coisa, gente. É um sinônimo de faz-se necessário. Mister é necessário.
Ou seja, faz se necessário. Tem gente que gosta disso aqui. É imperioso. Eu acho uma construção meio exagerada, mas também é imperioso. É a mesma coisa de é relevante, importantíssimo, né? Para dar uma certa elevação à necessidade. Então, é importantíssimo. Tá vendo? Thompson. Uma obrigação. Análise ou julgamento. Pena que, felizmente, ao contrário do esperado, né? Lamentavelmente, ou então, ainda bem que, para dar uma ideia de meio que uma certa, né, satisfação, tristemente, curiosamente, fielmente, estranhamente, normalmente é advérbio, né? Para expressar essa ideia de análise e julgamento. Então, eu trouxe aqui as classes, tá? Que podem, tanto no texto verbal escrito, como no texto verbal oral, apresentar as marcas de modalização. Advérbios, como você viu aí nos contextos, muitos advérbios, né? Principalmente os advérbios terminados em mente, vou até anotar aqui. Em especial, os advérbios terminados em mente. Esses marcam bem categoricamente essa modalização. Não que os outros não marquem, né? Certamente, indubitavelmente, absolutamente, provavelmente, ok? Primeiramente, indicando aí uma certa relevância, né? Certas entonações na hora da fala. Mentira, não acredito. Na fala cotidiana, a gente também analisa, né, esses recursos de modalização. Ironias, né? Adjetivos, os adjetivos, como vocês virem vários exemplos aqui nos slides anteriores. Substantivos, a gente sabe que, na verdade, ó, essas duas classes vêm juntas, gente, porque o adjetivo não vem sozinho. Nós aprendemos várias vezes que o adjetivo vem para apresentar sensações, apresentar estados, qualidades relacionados ao substantivo. Então, quando um está lá, o outro está, né? Então, o substantivo aparece e o adjetivo vem por causa dele, né? Vamos dizer assim, como item subordinado, já que é um qualificador. Verbos e locuções verbais. Ah, Maria, esses aí a gente vê demais, viu? Direto. Principalmente tempos como presente, tá? O futuro do pretérito, o futuro do presente, são tempos fortes aí. Presente subjuntivo também. Numerais, como eu falei para você, ó. Primeiro, é preciso destacar o descaso da população quanto à importância dos idosos. Pronto, olha aí. Tem gente que não tá nem para idoso, né? Então, por exemplo, quando a pessoa bota primeiro, ela vai colocar isso aqui como hierarquicamente mais relevante do que qualquer outra coisa dentro da argumentação dela. Então, se ela está dizendo aí, no tópico frasal, que a população age com descaso, o que se espera é que depois daí ela comece a provar. Então, primeiro, ele marca aqui uma hierarquização, tá? Ou seja, a relevância desse argumento. É um modalizador. É um numeral que não é numeral. Na verdade, é um advérbio. É a mesma coisa de usar primeiramente, né? Então, numeral, vamos colocar assim, adverbializado. Ou tem gente que vai dizer que é um advérbio numeralizado, sei lá. De toda forma, qual é a ideia aqui, ó? Hierarquizar. Ou seja,
Organizar por relevância, né? Muito bem. Lembre-se de que a hierarquização é um dos elementos aí analisados na competência 3, né, gente? A seleção, a escolha dos argumentos, a hierarquização, a organização, tudo isso é importante quando a gente vai analisar, né, o desenvolvimento e a seleção dos nossos argumentos. Veja aí, a gente vai agora trabalhar nos gêneros propriamente ditos, a modalização. Eu já até conversei com vocês sobre o gênero artigo de opinião, que ele é um dos principais gêneros argumentativos, né, junto à dissertação escolar, junto ao editorial, junto à carta do leitor e tantos outros. Então, frente ao colapso urbano brasileiro, feliz Dia Mundial do Habitat, ou seja, a manchete, né, o título do artigo de opinião do Bruno Dias, ele traz uma fotografia que mostra aí uma ocupação espacial extremamente desordenada. A impressão que você tem é que as casas, moradias estão tão aglomeradas no espaço que eu acredito que a pessoa que passa a se mobilizar aí tem que voar, né? Claro, mas porque a coisa está muito desordenada, muita coisa concentrada. Então, quando ele diz Feliz Dia Mundial do Habitat, ele utiliza essa pergunta, né? Ele já chama a atenção de cara, um título extremamente criativo e que, junto ao texto não verbal, vai criar todo o efeito da modalização, ou seja, o que a gente tem para comemorar? Em outras palavras, é como se ele estivesse perguntando isso, né? O que a gente tem mesmo para comemorar no Feliz Dia Mundial do Habitat? E aí você vê que o adjetivo feliz ganha até uma conotação meio irônica, né? Então, a foto, né, e o título se mostram como um verdadeiro paradoxo. Será mesmo que a gente tem que comemorar? Paradoxo. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso aqui só no título. Imagina a leitura do artigo de opinião em si. O que nós não teríamos aí de recursos de modalização, né, gente? Vamos lá. Olha aí, tirinha. Ai, tirinha? Oxe, mas rapaz, em todo e qualquer gênero, né, você vai encontrar modalização, gente. Isso é verdade. Mas, como eu disse, nos gêneros argumentativos, pelo próprio propósito desses gêneros, a gente vê esses recursos de modo mais recorrente. Tá olhando o quê? Prefiro lavar as mãos do que pegar coronavírus. Ó, quando ele diz, tá olhando o quê? Cascão aí zangada, hein? A pergunta que ele faz já dá um tom mesmo de irritação. Então, a entonação. As expressões faciais que a gente nota aqui, ó, na parte não verbal dele, indicam que ele está irritado. Tá olhando o quê? Que eu venho aqui lavar a mão, não? Só porque eu sou cascão, não quer dizer que eu não vá lavar minhas mãos, me cuidar, né? Prefiro lavar as mãos do que pegar coronavírus, como quem diz assim. Você não é o cascão? Você não é o sujão? Você não pegou a fama por isso? Por que você quer lavando as mãos? Ele disse, eu prefiro lavar as mãos do que pegar coronavírus. Ou seja, tudo é melhor do que pegar corona, né? Então, a gente tem, evidentemente, claro, não é só o texto verbal que aparece aí, o balão, apesar de o balão de fala, mas a gente vê que a personagem, ela está modalizando, né? Expressando através da entonação. Inclusive, ó, ponto de interrogação seguido de exclamação significa uma pergunta, que não é necessariamente uma pergunta que requer resposta, né? Seguida de um tom emocional mais evidente. Lavar as mãos salva vidas. E a turma da Mônica nesse, né, entre muitos episódios aí, entre muitas histórias que visam a conscientização, né, especialmente do público infantil e juvenil, tá bom? Então, tem modalização sim, ó. Tirinha, né? Aqui, com certeza, anúncio publicitário é um gênero que apresenta esses recursos de modalização brilhantemente. A gente sabe que um anúncio, seja um anúncio institucional, campanha social, você também pode chamar assim, ou anúncios que procuram vender produtos e serviços, eles têm essa criatividade, né? Então, quando se faz a pergunta, não é só o sangue de Cristo que tem poder, o que a gente nota? O fundo, o plano de fundo é vermelho, né? Então, porque não dá para ler aqui, mas a gente começa a anotar a intenção do enunciador ao dizer, não é só o sangue de Cristo que tem poder, ele está afirmando. Você tem a modalização,
asseverativo afirmativo, ou seja, ele afirma categoricamente. Ou seja, o seu também tem. Qual é o poder que o nosso sangue tem? De salvar a vida do outro, daquele que está precisando urgentemente da doação de sangue. Hemop, né, meu povo? Então, é uma campanha que visa a conscientização da população geral sobre a importância de se doar sangue. Quer dizer, o sangue de Cristo tem poder, mas o seu também tem, viu? Esqueça disso não, colabore. Seja um cidadão bacana, contribui para que o outro possa continuar com vida. Então, a gente tem aqui a chamada modalização epistêmica. Ó, asseverativa barra afirmativa, né? Porque traz uma certeza. Há também asseverativa quando você nega, né? Quando você usa normalmente palavras como não. Claro que, quando ele diz não é só o sangue de Cristo que tem poder, ele está negando essa afirmação. O sangue de Cristo tem poder, mas o seu também tem. Mas no subentendido ele afirma algo, né? Então, você tem aí no anúncio publicitário, campanha social institucional, tá? Essa ideia de modalização também. Para você não achar aí que é só em texto argumentativo. Essa aqui foi uma propaganda que me chamou a atenção, gente, pelo estereótipo que ela passa, né? De que mulher não sabe dirigir bem. Mas contra fatos no argumentos, né, gente? As estatísticas provam o contrário. Não existe motorista mais atento que o motorista mulher. É verdade. Os acidentes são muito menos recorrentes com mulheres. Há quem diga que é porque elas pegam menos vezes em carros. Eu não concordo. Eu passo o dia todo circulando pelos locais de trabalho dentro do carro, né? Mas, entendedores entenderão, né? Essa é uma propaganda bem antiga. Hoje, evidentemente, uma coisa como essa seria linchada, né? O linchamento virtual. Olha só, é uma propaganda da Volkswagen para falar da resistência, né? Da qualidade do produto oferecido, que no caso é o Fusca. Já se aposentou tem um tempinho. Você perceba que o Fusca está batido, olha, está avariado, como a gente diz aqui, né, na lateral esquerda. Então, olha o título dessa publicidade. Mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. Na época em que as mulheres começavam, né, a dirigir com mais constância. Esta é uma das razões para você possuir um Volkswagen, ou seja, ela vai dirigir, vai bater o seu carro. Mas você tem aí como, né, evitar um acidente mais trágico, porque nosso carro é seguro, nossos materiais são de qualidade. Então, no máximo, você vai ter um amassadinho bobo. Olha só, gente. Ou seja, garantia de acidente no trânsito, a mulher dirigir. Segundo, né, esse título dessa publicidade antigona, né? Aí ainda diz assim, como sua mulher venha dirigir, não sei o quê, tem um texto aí embaixo. Mas, enfim, tem modalização? Tem, né? Asseverativa, mais cedo ou mais tarde seu esposo vai dirigir. E esta é uma das razões para você, ó, você possuir um Volkswagen. Então, você tem aí, inclusive a deontica, né? Que coloca, né, a aquisição desse produto como uma necessidade. Então, a gente tem aqui a modalização deontica. Rapaz, fiquei impressionada. Ó, indica uma necessidade e às vezes obrigatoriedade, né? Aí, nenéns. Top. De novo, anúncio publicitário. Eu disse para vocês que os anúncios publicitários são cheios, né, dessas artimanhas, de coisas que o anunciador, o produtor do texto, quer que você, né, perceba. Ou não perceba, não sei. Depende. Vamos lá. Mas, qual a diferença entre essas duas falas? Paráfrases também podem conter modalizações, né? A paráfrase é quando você escreve de outra forma. Por exemplo, você trocar
num texto original que está na voz ativa para a voz passiva é uma forma de paráfrase. Você trocar alguma palavra que tenha sido utilizada no texto original por um sinônimo é uma forma de paráfrase, cuidado com plágio, tá? O Brasil terá crescimento inferior ao esperado nos próximos semestres, devido à crise no exterior. Suponho que isso aí seja uma manchete de uma notícia, tá? Observa como o verbo no futuro terá, ele dá certeza de que essa coisa vai acontecer, ou seja, de que o crescimento vai ser aquém do esperado. Então, bem aqui com o verbo no futuro, ó, futuro do presente, você está certo. O enunciador te passa uma certeza daquilo que diz. Olha a diferença, ó. Foi mudado só um pouquinho o começo. É possível que o Brasil tenha crescimento inferior ao esperado nos próximos semestres devido à crise no exterior. Olha aí, ó. Basicamente, o resto tá igual. Mas quando ele utiliza aqui a oração principal com a subordinada, na principal é possível que, ó, existe uma possibilidade agora. Você está vendo? A coisa passou de certeza, ou seja, de um asseverativo para um quase asseverativo. Lembra lá atrás? Ou seja, a asseverativa, quase asseverativa, aliás. Vai eu borrando. A quase asseverativa. Lá na modalização epistêmica, lembra? A quase asseverativa é a que vai expressar dúvida, possibilidade. É o que a gente está vendo aqui. Então, olha só como a gente pode construir diferentes efeitos de sentido com as escolhas linguísticas que nós fazemos. É certo que o enunciador numa manchete como essa nos daria certeza de que vai haver uma queda nesse crescimento, né? Devido à crise no exterior. Aqui, ele indica uma possibilidade, não é a certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou seja, ele usa duas formas de modalização, tá? Epistêmicas. A primeira, asseverativa, por trazer uma certeza. E a segunda, quase asseverativa, por trazer uma dúvida, tá? Lembrando que na afirmação ou na negação, eu tenho a asseverativa de certeza. Na dúvida, eu tenho a chamada quase asseverativa, viu, gente? Cuidado com essa logística aí. Então, a gente nota que no primeiro trecho, a dúvida, no segundo, a certeza. Esqueci de colocar aqui. Opa, desculpa. No primeiro, certeza, que é esse aqui. E no segundo, que é esse aqui, nós temos aí a dúvida, né? Tá vendo, neném? Agora vamos resolver umas questõezinhas, né? No texto a seguir, identifique os modalizadores do texto, apontando se eles são apreciativos, tá? Esses apreciativos aqui é que indicam aí a afetividade, né? Deônticos, os de obrigação, necessidade, não obrigação, não necessidade. E os lógicos, que são os indicativos de certeza, com afirmação, negação e dúvida. Bora lá. Só para refletir. Se um texto apresenta um maior número de modalizadores apreciativos de julgamento, que efeito isso pode provocar no texto? E se um texto apresenta um grande número de modalizadores lógicos de certeza, qual é a intenção do autor com esse recurso? Nos dois a gente vê que ele tenta, né, argumentar. Se eu quero que o meu leitor não tenha dúvidas do que eu digo, de alguma forma eu estou querendo que ele confie em mim. Se eu também julgo, eu estou manifestando a minha opinião e, de certa forma, espero um apoio do outro, né? Se eu conseguir, evidentemente, convencê-lo por meio dos argumentos empregados. Então, é por isso que esses modalizadores são muito fortes em gêneros argumentativos. E aqui eu trouxe uma
um artigo de opinião, né? Vamos lá. Como escândalo pouco é bobagem, eis que o país se vê novamente às voltas com a falta de ética e atos indecorosos de corrupção, ativa, passiva, seja como for. O certo é que a descoberta das relações muito perigosas entre um senador da República e um contraventor travestido de empresário, infelizmente, mostra como funciona os bastidores políticos na capital federal. E é provável que esta CPI vá descer fundo nessa cachoeira. Ao que tudo indica, há um verdadeiro balcão de negócios instalado nos corredores políticos federais em defesa de interesses pessoais. É impressionante como os políticos menosprezam os valores éticos e desconhecem limites para os seus devaneios, sem pensarem nas consequências que tais atos geram para o povo, que está esperando por melhora na saúde, na educação e tantos outros setores. Então, o nome já diz, né? Um artigo de opinião. Vai trazer aí um tema, evidentemente, de relevância social, que normalmente representa uma polêmica, né? Então, é verdade que para polemizar, é verdade que para apresentar opinião, a gente vai ter que utilizar recursos mais recorrentes de modalização. Então, a primeira frase que ele utiliza, ó, como escândalo pouco é bobagem, você já vê uma certa opinião aí colocada, né? Eis que o país se vê novamente, ó, de novo, a asseveração aí, ó, as voltas com a falta de ética e atos indecorosos de corrupção, né? Vamos lá, ver os recursos da modalização, ó. O certo é que, quando ele utiliza isso aqui, ó, o certo é que ele dá a ideia de certeza, né? O autor, a autora, a pessoa, tá? Quando ele coloca o advérbio infelizmente, note que ele traz uma modalização mais associada ao sentimento, né? As paixões. Ou seja, infelizmente, está decepcionado. Então, não há como negar que quem utiliza isso aqui, que inclusive é um marcador de pressuposto, aquele implícito subentendido, que o articulista, ou seja, quem escreveu esse artigo, está decepcionado com o que está acontecendo, né? Aqui ele coloca um quase asseverativo, é provável que. Então, ele usa aqui, ó, o certo é que um asseverativo de afirmação aqui. Um afetivo, né? Está decepcionado com a situação. Aqui ele utiliza um quase asseverativo, porque quando eu digo que é provável, eu estou expressando dúvida, né? Não tem esse hífen, não. Quase asseverativo. Nós temos aí a dúvida. Você vê que tem de todo tipo, né? Ao que tudo indica, ou seja, como quem diz, pelo que se tem visto, há um verdadeiro balcão de negócio instalado nos corredores. É impressionante, ou seja, eu fico impressionado, olha aí, ó. Você tem aqui, de novo, ó, um afetivo, né? Artigo de opinião, o nome já diz, ó, é absurdo. Aí. Essa expressão aqui também indicativa de afetividade. Tá revoltada a pessoa. É que a senhora sabe tudo isso. É o que ele está dizendo. Ele está se comprometendo mais diretamente com o que ele está dizendo, né? É absurdo que o senador, como ex-demo Demóstenes Torres, bota isso aqui, ó, ex-demo Demóstenes, né? Acreditasse cegamente na farsa que criou para si, utilizando duas caras para o mesmo personagem. Olha que isso não é novela, né? Eu coloco esses comentários mais particulares entre parênteses. Enquanto isso, o povo brasileiro mostra sua cara, que é única, e seu valor trabalhando duro, pagando impostos, virando os 30 em grandes centros ou em cidades pequenas, e sem direito a altíssimos salários, verbas indenizatórias, auxílio paletó e tantas outras mordomias que servem aos senhores políticos. Não dá para entender mesmo essa matemática, e a falta de justiça é evidente. Para o povo, a justiça não passa de uma cachoeira de ilusões. Ixi, tá zangada, hein? Olha, de novo, absurdo, felizmente, é evidente, né? Marcando aqui a certeza, ó. Severativo. Mas, professores, por exemplo, formam uma categoria que não apenas merece, mas necessita receber salários dignos para permanecer na carreira.
porque senão, logo mais, não restarão mais mestres motivados a continuar atuando em salas de aula, onde muitas vezes são agredidos e desrespeitados. Mas o desânimo toma conta desses profissionais, pouco esperam da justiça. Foi-se o tempo, infelizmente, em que os amados mestres eram valorizados por toda a sociedade. Hoje, muito pelo contrário, a categoria vive numa selva de pedra e bem diferente daquela de Janete Kleck, uma novela famosa dessa autora aí, viu? Mas, voltando a Brasília, caro leitor, onde nada se perde, tudo se multiplica e muito se negocia, todos estão em polvorosa com os acontecimentos e a sociedade está atenta à necessidade de dar um basta na corrupção e nos corruptos que se beneficiam com o dinheiro público em detrimento dos interesses coletivos. E nada como uma CPI para revelar a verdade dos fatos. É isso aí. Pode esperar então. Vai vem o Brasil descendo a cachoeira. Lili Cavalcante. Aí, o artigo de opinião dela é disponível. Então, gente, olha aí. Um artigo de opinião cheio de marcas de modalização. Evidentemente que vocês viram mais. Eu marquei algumas, porque basicamente como é a argumentação e como a autora faz questão de se pronunciar em relação ao que ela pensa, né, sobre esse mar, como ela mesma diz, de corrupção, ela coloca muitas marcas para deixar a sua opinião evidente, aquilo que ela pensa, como ela se posiciona diante dessa questão aqui no texto artigo de opinião. Muito pelo contrário, pode esperar, enfim. Tem mais, né? Eu marquei algumas. Vamos lá analisar essa tirinha agora para a gente responder as questões número 2 e 3. Encara a realidade. O mundo é assim. Não se preocupe, Pudim. O mundo não é assim. O mundo só está assim. O Pudinzinho, tá? É o amigo do Armandinho. Esse personagem que eu adoro. É um menino muito fofinho, que tem sua turminha, tá? E são personagens do Alexandre Beck. E o Armandinho é esse menino que tem essas falas maravilhosas, que giram em torno aí de ética, bom comportamento, respeito, né? Tem várias temáticas. Meio ambiente, bullying, racismo, né? Segregação social. O melhor amigo dele é um sapinho, né? É interessante como a gente percebe o diálogo das personagens e a crítica que a tirinha faz, né? O Pudinzinho, ele é uma pessoa mais negativa, esse do cabelo mais esverdeado. Porque ele diz para o Armandinho, encara a realidade, o mundo é assim. Não se preocupe, Pudim. O mundo não é assim. Olha o Armandinho, o mundo não é assim. Ele só está assim. Então, quando a gente percebe, ó, o próprio autor, não sei se vocês estão percebendo da tirinha, ele dá um jeito de destacar os verbos. Veja que o é está sutilmente maior do que as outras letras nas demais palavras. E o está também, ó. Ou seja, quando ele abre aqui uma diferença entre é para o Pudinzinho e o está para o Armandinho, que é esse fofinho aqui, ó, você vê uma diferença entre algo mais duradouro, que é o é, e algo mais peremptório, algo mais pontual, né? Então, normalmente quando você usa o verbo ser no presente, você dá uma ideia de algo mais essencial, mais duradouro. Enquanto que o estar já marca uma ideia de mais instabilidade. Ou seja, o Armandinho não acredita que o mundo seja assim, ele apenas está. Então, o que é que ele está esperando? Uma mudança de comportamento, uma mudança de perspectiva. Ah, outra coisa, ele é um meninozinho que brinca, né, com os brinquedinhos tradicionais. Vocês lembram dessa brincadeirinha de lata? A pessoa amarrava uma linha na lata e saía puxando como um carrinho, quando não tinha dinheiro para comprar os brinquedos mais caros, os carrinhos da estrela, né? Então, o Armandinho é esse menino que valoriza também as tradições. Eu gosto muito das tirinhas do Alexandre Beck. De acordo com o ponto de vista das personagens, infere-se que ambas possuem a mesma opinião sobre o mundo. Desculpa com essa grudada aqui, tá, gente? A gente já viu que não, né? Fazendo um comentário aqui rápido, você viu que para o Armandinho o mundo está, não é? E para o Pudim, amigo dele, o mundo é assim, né? Então a gente vê uma perspectiva mais positiva na fala do Armandinho e mais negativa na fala do Pudim. A posição de Armandinho é que o mundo pode mudar. Sim,
Quando ele diz que o mundo não é, ele está assim, ele espera que o mundo mude, né? Parece que a letra B tá bonita. A tese da personagem Pudim é de que o mundo pode mudar. Não. Para o Pudim, o mundo não está, né? Então, a coisa é mais duradoura para ele. O sapo acha que o Armandinho está errado, por isso pulou para o seu lado. Tem nada a ver, gente. Isso aqui é só um fake aí, né? Tem nada a ver isso aí, não. O Armandinho é descrente em relação ao mundo, por isso não há perspectiva de mudança. Essa alternativa estaria certa se aqui, em vez de Armandinho, nós tivéssemos o Pudim, né? Então, Pudim é descrente, Armandinho não. Resposta correta, letra B de bolinhas coloridinhas, tá? A tese da personagem Pudim é de que o mundo pode mudar. Não, aqui é o Armandinho mesmo. Marcando aqui os erros para vocês. Ambas possuem a mesma opinião? Não. Opiniões diferentes. Deixa eu ver o que mais. O sapo acha... Não, o sapo não acha nada. O sapinho não se manifesta. Verbalmente não, né? Não tem elementos na tira suficientes para afirmar isso aqui. Então, a resposta correta mesmo, letra B de bolinhas. Vamos lá. A posição de Armandinho, ou seja, a maneira como ele pensa, né, já que a gente está falando de modalização, você vê a modalização no uso dos verbos. Quando o Armandinho usa está, ele acredita numa perspectiva de mudança. Ele não é, ele está. Quando o Pudim usa ele acredita que a coisa é daquele jeito, ele é mais categórico. Então, a posição de Armandinho, ela é reforçada, né? A opinião dele entre os termos encare e preocupe, encare, está, não só, preocupe só. E a gente já sabe qual é a resposta, né? É manifestada no que aí entra em contradição com o está. Para o Armandinho, o mundo está assim, mas pode mudar. Então, o verbo ser dando essa ideia de estabilidade e o verbo estar dando essa ideia de instabilidade. Olha aí, letra C, de coloridas bolinhas. Leia as frases e analise os recursos da modalização, muitos aí. Nesse caso, gente, essa questão vai partir daqueles tipos de modalização que a gente viu lá nos slides iniciais. A modalização epistêmica, né? Que vai afirmar, negar ou apresentar dúvidas. A deôntica, que vai indicar uma necessidade ou uma obrigatoriedade, tá? Deôntica, um nome bonito, né? E a afetiva, que vai indicar que, de alguma forma, o enunciador quer demonstrar como se sente, o seu estado em relação com o teu denunciado. Então, vamos lá. Pode ser que chova amanhã, mas certamente choverá quando a lua for cheia. Aí a gente tem uma quase asseverativa, né? Ou pode ser, provavelmente, talvez. E o certamente indicando certeza, né? Então, a gente tem modalidade epistêmica do tipo em pode ser quase asseverativa, né? Ó, quase asseverativa. E no certamente, a asseverativa. De afirmação. Vai dizer que a pessoa está negando aqui? Não, né? Pronto. Então, só para a gente, nesse finalzinho de aula, indicar aqui como é que você vai fazer as demais questões, que evidentemente vão ficar para casa, porque agora está se aproximando o momento do sextou. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre esses recursos da modalização e saibam, evidentemente, empregá-los dentro dos gêneros textuais de acordo com a intencionalidade de cada um deles. Meus amores, muito obrigada pela atenção, pela companhia. Tenham um excelente fim de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.